Fala, rapaziada da JS TV, canal novo, JS TV, com Jonas Stelma, enfim, trazendo informações todos os dias pra você. E o que você tem que fazer pra poder me ajudar a fazer o JS crescer cada vez mais? É deixar o seu like, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar uma hypada aí no vídeo que você vai ajudar demais a gente. Se quiser ser um patrocinador aqui do nosso canal, entre em contato com a gente nas redes sociais, que a gente faz aí é um negócio muito especial e para você, te divulga a sua empresa aqui na JS TV, tá bom? Ó, dito isto, vamos então às nossas informações de hoje. Meus amigos, tem jejum aí da equipe do Bahia, né? E tem que quebrar esse jejum para poder voltar para o G6 do Campeonato Brasileiro. Vou falar da reapresentação. Ademir participa do treino e vira a opção do esquadrão já para essa partida do final de semana. E quero falar também sobre o Sanabria. Como joga o Sanabria? Isso e muito mais nesse vídeo. Deixa o like, inscreva-se, dá uma hypada aí, né? Que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Vamos começar falando aqui sobre o jejum da equipe do Bahia, que nesse momento em maior jejum sem vencer no ano, tá? O Bahia entra nessa sequência aí contra rivais do topo da Série A. O Bahia que vai ter uma sequência extremamente pesada agora contra times como Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, enfim. A derrota no jogo atrasado do primeiro turno para a equipe do Vasco da Gama na última quinta-feira fez o Bahia simplesmente chegar a 4 jogos sem vencer e entrar no maior jejum de triunfos nesse ano, tá, meus amigos? Para piorar a situação, né? O Tricolor tem desafio para encerrar uma fase dificílima, uma sequência contra 3 dos 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, tá bom? Além da derrota para o Vasco da Gama, o Bahia foi superado pelo Cruzeiro e empatou com o Ceará na Série A. Na Copa do Brasil, o time caiu após perder para a equipe do Fluminense. Ó, a sequência negativa nesse momento é a seguinte: Fluminense 2-0 no Bahia. Foi o jogo de volta aí da Copa do Brasil, resultado eliminado, né? Bahia 1, Cruzeiro 2, daquela virada, aquele chute lá do Gabriel no ângulo. Ceará 1, Bahia 1 e Vasco da Gama 3, Bahia 1. Se levar em consideração apenas os jogos do Campeonato Brasileiro, a última vitória do Bahia foi diante do Santos, cara, no dia 24 de agosto. Estamos entrando aí praticamente no mês 10, em outubro, tá? Luciano Juba e Lúcio Rodrigues, que já deixou até o clube, marcaram aí os gols do duelo da 21ª rodada, que terminou 2-0 favorável ao Tricolor, tá bom, meus amigos? Então, ó, os últimos 5 jogos da equipe do Bahia no Campeonato Brasileiro foi Bahia 2, Santos 0, que eu acho que foi uma atuação muito boa, né? Mirassol 5, Bahia 1, Bahia 1, Cruzeiro 2, Ceará 1, Bahia 1 e também Vasco 3, Bahia 1, tá bom? E agora o Bahia vai ter uma sequência extremamente pesada, né? Vai pegar o Palmeiras nesse domingo às 16 horas na Arena Fonte Nova, depois vem ao Rio de Janeiro novamente para enfrentar o Botafogo, né, dia 1º de outubro, e enfrenta o Flamengo também na Fonte Nova, dia 5 de outubro, às 18h30 na casa de apostas Arena Fonte Nova, tá bom? E para esse jogo já do final de semana, o Ademir pode estar de volta, tá? Amanhã de sexta-feira marcou a reapresentação dos jogadores do Bahia, a cidade tricolor, depois da derrota para o Vasco da Gama no meio de semana. Ademir participou de todo o treino, sem restrições, e deve ficar à disposição do técnico Rogério Ceni. Foi a primeira vez que o atacante participou de toda a atividade comandada pelo treinador desde a lesão que ele sofreu na partida contra a equipe do Santos no dia 24 de agosto, há um mês praticamente, né? De lá para cá, Ademir desfalcou o Bahia em 8 partidas, entre compromisso de Copa do Nordeste e também Copa do Brasil, além de Campeonato Brasileiro, beleza? O atacante era titular no time do Rogério Ceni antes da lesão e continua como líder de assistências do Tricolor. A gente acha, não tem importância, ausência. Cara, ele é o líder de assistências na equipe Tricolor, são 9 passes para gols em 2025, tá bom? E aí, os outros atletas? E o Canu volta quando? O Juan Pablo, o David Duarte? Então, o Canu, ele participou de parte do treino de sexta-feira, mas não deve ser relacionado para a partida contra a equipe do Palmeiras. Outros desfalques, né, por ordem médica, são o Eric, né, uma perda grandiosa do Eric, Juan Pablo, o David Duarte, que fizeram um trabalho de transição aí na última sexta-feira, e também estão fora o Alexandre, que ficou na academia, João Paulo, inacreditável, sequer estreou, já tá machucado, e o Eric Pulga, que ainda tá em tratamento de lesão. Então, só para deixar bem claro, desfalques aí do Bahia: Canu, Eric, Juan Pablo, David Duarte, Alexandre, que tá em transição, João Paulo, Eric Pulga e Jean Lucas. Lembrando que ainda tem o Jean Lucas que tá suspenso. A preparação do Bahia para poder enfrentar o Palmeiras continua com treino hoje, na manhã desse sábado. A partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcada para 16 horas de Brasília desse domingo, com transmissão da TV Globo, Premiere. E uma novidade: GE vai transmitir também essa partida no YouTube, tá bom? Eu quero falar sobre o Sanabria, cara. Se tem um jogador que tá se destacando
destacando. Se tem um jogador que tá jogando muito bem e que dá sim, né, uma possibilidade de coisas boas para o futuro, é o Sanabria, cara. Ele tem entrado bem, nitidamente é um jogador que não teme qualquer tipo de adversário, parte pra cima, briga por cada bola, é muito habilidoso, só que a grande questão é que ele não tá conseguindo sozinho, né, fazer as coisas acontecerem. O Bahia precisa ajudar um pouco mais. Nitidamente, quando tiver ali em condições, né, Eric Pulga, Sanabria e o próprio Thiago, essa é a minha concepção, Eric Pulga, Sanabria e Thiago, para mim, devem formar um ataque poderoso da equipe do Esquadrão, caso, né, em algum momento os três estejam à disposição, não estejam machucados. Agora a grande questão é que de verdade o Sanabria é um jogador diferenciado, e se o Bahia o Bahia já está sofrendo, mas está sofrendo menos do que poderia sofrer, é muito por conta das atuações que vem tendo o Sanabria, que mesmo com atuações ruins, né, do elenco todo, o atleta ele vem se destacando e mostrando que efetivamente ele foi uma baita contratação para essa temporada. O Sanabria é um jogador que fura ali, né, mas fura linhas, né, fura bloqueios, 1 contra 1 dele é muito forte, ele tem uma finalização muito forte e é um jogador que eu tenho certeza absoluta que no decorrer dos anos vai dar muita alegria aí para os torcedores do Bahia, tá bom, meus amigos? E eu trouxe anteriormente, né, aquela informação de que a situação do Rogério Ceni estava pesando por conta que se achou que foi precipitada a renovação aí do Rogério Ceni, e é pura verdade, é realidade. Internamente, né, alguns dirigentes chegaram à conclusão de que renovar com o Rogério Ceni naquele momento foi precipitado. Deveria o Bahia ter esperado um pouco mais o andamento do campeonato, principalmente como que seria a Copa do Brasil, Libertadores e também a reta final do Campeonato Brasileiro, para sim sentar com o Rogério Ceni e tentar a renovação, tá? O adversário do Bahia, o Palmeiras, meus amigos, também vai ter alguns desfalques. O Gustavo Gomes, né, sofreu uma pancada no olho durante o duelo contra a equipe do River Plate e ficou com a região totalmente inchada. O Bruno Fux é o favorito para poder ficar com a vaga, tá? O zagueiro treinou aí separado dos demais companheiros na sexta-feira, na academia de futebol, devido a um problema no olho. No jogo da última quarta-feira contra o River, pela Libertadores, ele levou uma pancada na região e ficou bastante inchado. O substituto eventual, como eu disse anteriormente, deve ser o Bruno Fux, que entrou na vaga do companheiro contra o River Plate e iniciou a jogada dos 2 últimos gols da vitória do Palmeiras, enfim, dos últimos gols do Palmeiras na vitória, né? Enfim, o Bruno Fux iniciou das 2 últimas vitórias do Palmeiras, ele que iniciou essas jogadas, tá? Os jogadores que foram a campo fizeram atividades técnicas, dimensão reduzida, enfim, e o provável Palmeiras para poder enfrentar a equipe do Bahia vai ter Everton, Kelvin, Bruno Fux, Murilo Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelistas, Andréas Pereira, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Se achou o Palmeiras aí com Flaco Lopes e Vitor Roque, né? Muita gente gosta de jogar no 4-2-3-1, né? Sendo que o Brasil foi campeão praticamente de tudo jogando no 4-4-2 e o Palmeiras está reeditando isso, né? O Vitor Roque e o Flaco Lopes fazendo uma dupla de ataque, como ao longo dos últimos anos aí deu muito certo no futebol brasileiro, beleza? Calma aí que eu tenho um recado pra você antes de sair, não sai não que eu tenho um recado especial pra você. Calma aí, rapidinho, de antemão, quero te agradecer por você ter chegado até aqui, ter assistido o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado, né? Deixa o seu like, inscreva-se, dá uma hypada aqui no nosso vídeo que você vai ajudar demais a gente. Repito, tá bom? Se você tiver uma empresa, um produto que quer que a gente divulgue aqui na JS TV, entra em contato com a gente. A gente faz a JS crescer junto com a sua empresa, junto com o seu produto. Um forte abraço para você, saudações, tamo junto, valeu!